Boa noite a todos. Tem umas pessoas aqui que eu não conheço. Rosa, Cláudia, acho que já teve, a gente já teve alguma uma palestra. Analina também, eu acho que já teve. Maristela já, né? O restante já conheço. Virgínia. Dona Virgínia, que não é Virgínia, né? É Wanda. Pronto. Eu quero ler uma mensagem para Virgínia, mas o vocês. apelido é Vânia. Ah, certo. Alberto já leu a mensagem de Chico, mas eu quero ler uma mensagem para vocês, que está no livro Vida Feliz, de Joana de Ângeles, né? Psicografia de Val. É a lição 69. Ser pai ou mãe é uma grande responsabilidade. Cada criatura traz o destino que organizou para si mesma em reencarnações passadas. No entanto, ela nunca deixará de assimilar os exemplos vividos no lar pelos pais. A primeira escola é, pois, o lar, e este, por sua vez, é o resultado da conduta dos esposos que se devem esforçar para fazê-lo agradável, honrado e rico de paz. Abençoa o teu filho com as tuas palavras e conduta, fazendo-te amigo dele em todas as situações. Os filhos, como todos nós, somos de Deus, e tu prestarás conta do empréstimo que te foi concedido para educar. Essa mensagem de Joana já é um tema que aborda várias, né? Tem várias palavrinhas aqui que a gente, né? De responsabilidade, de exemplo, de esforço, conduta dos esposos, né? Para ter um lar honrado e feliz, abençoar o filho, né? As palavras, a conduta, que é o exemplo, né? Ser amigo dos nossos filhos, né? Então, e a gente vai prestar conta, porque a gente assume um compromisso, a gente assume uma responsabilidade com os espíritos que a gente recebe, e aí, quando chegar a hora que Deus vai perguntar o que fizeste do filho do espírito que eu te confiei. Esse tema da família desfazendo nós, criando laços, é um tema muito importante, porque a família é a oportunidade que a gente tem de aprender, de se aperfeiçoar, né? E praticar as leis de nosso Deus. Que Deus nos dá essa, na sua infinita misericórdia, Ele nos dá a oportunidade de corrigenda, de corrigirmos os erros do passado, reconciliarmos com os nossos. Né? Então, é na família que é esse primeiro, que é o lar, é na família que tudo começa, né? A nossa evolução, nosso aperfeiçoamento é na família. E aí eu vou dar algumas descrições, no caso, do que é família, né? Designa-se por família o conjunto de pessoas que possuem grau de parentesco entre si e vivem na mesma casa formando um lar. Uma família tradicional, ela é feita com pai, mãe e filhos. Hoje em dia a gente já vê, né, que esse conceito passou por mudanças significativas. Boa noite, Dice, seja bem-vinda. Boa noite, gente. Boa noite. Essa família tradicional, ela passou por mudanças significativas. Hoje a gente já vê na atualidade vários formatos de família, né? Dois pais, duas mães, mãe solo, que já existia antes, né? Pai, né? Hoje em dia já é mais diferente, já existe o pai solo, pais que resolvem adotar filhos, né? Então, filhos que moram com os avós, que são os avós que criam, a gente vê, tem vários formatos. Né? Mas não importa, porque dessas formas, o que importa é a gente destacar o amor, a paciência, a tolerância, né? O afeto, né? Que a gente, com esse núcleo familiar. Não importa a constituição da família. Tem que ter respeito, tem que ter amor, tem que ter afeto. Né? Então, a gente. É isso que importa. E a gente está vendo muito na atualidade notícias, né? Seja na internet, nos jornais, notícias que chocam, né? Que
que a gente nos causam horror, né? A gente vê essas questões aí nas escolas, né? Essa violência, várias situações que a gente fica se perguntando, né? O que está acontecendo? E tem uns que falam, né? Fim de mundo e várias... cada um julga de uma forma, e a gente precisa entender da importância quando a gente pega essas pessoas, até esses jovens, esses adultos, que a gente vai lá investigar, as famílias têm um papel importante na vida dessas pessoas que cometeram esses crimes, né? E também tem a questão do bullying, que fazem na escola, e essa questão do bullying também reflete o quê? O que nossos filhos vivenciam em casa, porque eles reproduzem, né, na escola, reproduzem na sociedade. Então, a família, ela tem um papel importante, e o pai, ele vai educar seus filhos pelo exemplo. Ele pode ter aquela que fala assim, faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Isso não pode acontecer. A gente educa nossos filhos pelo exemplo. A criança, ela tem, na fase de 1 a 7 anos, né, o espírito, quando ele vem, ele nessa fase, ele está ainda no despertar do espírito, e ele é como câmera fotográfica, que eles vão captando as imagens que os pais, que o núcleo familiar vai passando para ele. E ali ele está, vamos dizendo assim, que está formando, está a informação ali, o caráter e tudo. Ele já tem a bagagem que ele traz, né? Ele tem a bagagem de vidas passadas, e aí os pais, cabe aos pais irem aperfeiçoando esse caráter, porque se o pai falta com a verdade, eu estou falando pai, gente, mas é o filho criado com a avó, com a tia, seja o que for, né? Então, assim, o responsável legal pela criança, ele é o exemplo. Então, se ele falta com a verdade, se ele não educa o filho para respeitar o diferente, se ele não educa o filho, até para jogar uma coisa simples, jogar um papel no chão, ensinando de preservar a natureza, do teu cuidado, de não gastar uma água, coisas simples que eu estou falando para vocês. Então, a criança vai achar tudo normal. Uma criança que presencia um pai, até uma mãe mesmo, que tem casos da mãe que agride o marido, ele vai achar normal e ele pode reproduzir isso. E futuramente até bater mesmo, agredir um pai e uma mãe. Porque ele foi convivendo com aquilo, então ele acha que aquilo é normal e ele termina reproduzindo. Então, a gente precisa, no exemplo que essas crianças vão aprender, e, né, esse espírito vai aprender, e é a partir daí, mesmo com a bagagem que ele tem, mesmo que ele venha com mais tendências, nessa fase também o espírito ele já vai apresentando mais tendências, e cabe aos pais, podando, vamos dizendo assim, e como se fosse um jarro de barro na mão do oleiro, né? A gente vai aperfeiçoando, a gente vai orientando, e pode mesmo assim os pais orientando os filhos, né? Esses espíritos desviarem, né? Mas isso não é culpa dos pais. Se eu tenho consciência que eu fiz o meu melhor, se eu tenho consciência que eu dei o meu melhor e fiz tudo que foi possível para que aquele espírito, né, que fosse educado, que ele evoluísse, que se aperfeiçoasse, se ele não fez, então, assim, eu não posso carregar essa culpa para mim, né? Eu fiz minha parte, então, é cada um na sua jornada, cada um na sua evolução. E aí, vamos lá. A palavra família, ela reaviva em nós a sensação de segurança e aconchego, porque a gente tem essa sensação, quando a gente está em família, às vezes a gente está com problema, a gente está com uma questão, mas quando a gente tem uma família até estruturada, a gente tem aquele conforto, a gente tem aquele consolo, aquela segurança, aquela sensação de segurança, apesar de todos os problemas, apesar de todas as diversidades, naquele lá a gente sente aconchego, né? Aquele colo de mãe, aquele colo de pai, aquela segurança. É criança, eu estou falando de criança porque é onde tudo começa, né? O adulto que eu vou ser, o adulto que eu sou é um reflexo da criança que eu fui.
Então, as boas memórias que a gente tem, né, de um pai, de um avô, e isso também implica nos mestres, né, nos educadores. Quem não tem uma referência de um professor que fez a diferença para a gente, né? Eu tenho professores lá na época do primário que eu lembro até hoje que fizeram a diferença, né? Os professores de antigamente, hoje tem também muitos bons professores e que fazem a diferença, né, que educam com amor. A gente também não pode jogar a responsabilidade de educar para a escola. É uma parceria, mas a educação começa no lar. E o lar terreno, na visão espírita, ele representa a oportunidade de aprendizado e práticas das leis divinas. E isso propicia o encontro, né, desses espíritos amigos de outras existências. Boa noite, senhor Adalberto, seja bem-vindo. Ele propicia, né, esse encontro desses nossos espíritos amigos, né, eu no meu núcleo familiar, para o devido reajuste de desafetos que tenham existido em vidas passadas. E podem também não ser amigos, né? Então, podem ser que eu tive desafetos e pode não ter vindo, a gente tem a oportunidade de se reconciliar, mas pode ser um desafeto, pode não ser um amigo. Isso pode acontecer também. Tem uma pergunta na 774 do Livro dos Espíritos, que a resposta fala assim: há no homem alguma coisa a mais além das necessidades físicas. Há necessidade de progredir. Os laços sociais, eles são necessários ao progresso e os de família mais apertados tornam os primeiros. Então, a gente tem a necessidade de progredir. E a família, esse meio, né? Quando a gente fala de apertar o laço, da gente se unir, né? Para progredir junto. Então, quando a gente fala de apertar, é a gente, como se fosse se abraçar, a gente se unir, se juntar, né? Se fortalecer para esse desenvolvimento, para esse aperfeiçoamento. E aí continua, isso porque os segundos, no caso, né, os laços sociais, eles são a lei da natureza. Então, é uma lei da natureza, né? Quis Deus que dessa forma os homens aprendessem a amar-se como irmãos. Então, é na família que a gente tem a oportunidade de amar. Se nós temos um Deus único, Pai, que é Pai de todos nós somos irmãos. Mas na família que a gente tem a oportunidade de desenvolver esse amor. Se eu não consigo amar dentro do meu lar, né, quem está próximo, aí o próximo no externo, como que eu vou amar uma pessoa de fora e não vou amar um irmão, um filho, né, os que convivem comigo? Então, é na família que a gente começa a apertar esse laço de amor. E aí tem uma pergunta, a 775, que pergunta: qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Né? Esse relaxamento seria esse afrouxamento. Porque a gente, às vezes não, né? Escuta, a família está uma instituição falida, as famílias se acabaram, não tem com essa... Né? Tem várias mudanças, família de todo jeito, né? Tem alguns críticos sobre isso. E já pensou se a gente deixasse de lado, família não existe mais, é cada um para o seu canto, cada um vai viver sua vida, né? Então, se houvesse esse afrouxamento, o que é que aconteceria? E a resposta é uma recrudescência do egoísmo, né? Então, é uma intensificação, esse egoísmo, ele ia intensificar, ele ia aumentar. E aí ele ia fazer um estrago enorme, porque o amor, né? Como é que a gente ia exercer esse amor se a gente não conseguisse exercer no lar, né? Então, a família é a base principal, né? Sobre que a gente precisa para erguer esse amor, para construir uma sociedade mais equilibrada, né? Uma mais harmoniosa. Vamos pensar que a sociedade, um exemplo aqui lúdico, é um edifício, né? Todo mundo é um edifício enorme aí, que está todo mundo, né, nesse edifício. E a base desse edifício fosse uma família.
se eu tenho uma base, né? Eu tenho uma base aqui, eu tenho um prédio aqui que é a sociedade. Se essa base aqui rui, se essa base se desestrutura, a sociedade, ela fraqueja, ela fica desestruturada. Então, essa é a base, a família é que começa, porque a sociedade ela é construída primeiro, começa na família. É pela família que a gente vai construir esse amor, esse respeito, essa tolerância, essa paciência. Então, entendam, é lúdico, mas assim faz todo sentido. Se aqui se balança, aqui, ó, a sociedade não se sustenta. E aí, vamos lá. A família é uma instituição divina, cuja finalidade principal consiste em estreitar, né? Apertar, abraçar, isso a gente já falou, os laços sociais. E assim a gente vai aprendendo, exercendo o amor e amar com irmãos, porque todos nós somos irmãos, né? Nós temos o mesmo pai, né? É Deus, pai, né? Único. Então, eu sou mãe do meu filho, mas para espiritualidade, eu sou irmã do meu filho, né? Nós somos irmãos, sou irmão de Alberto, de seu Adalberto, de seu João, de Fidelis, de Valentim, nós todos somos irmãos. E essa irmandade começa na família, né? E a família é a unidade básica da sociedade e tem essa função importante. Como eu já falei, a gente precisa estar sempre lembrando que a sociedade que eu quero, eu começo a construir em família. Eu não posso falar da sociedade. Eu já falei, comentei em outro momento, se eu quero um mundo melhor, eu começo a construir esse mundo melhor dentro da minha família, dentro do meu lar, né? No meu núcleo familiar. Porque se eu quero um mundo melhor para o meu filho, eu tenho que ensiná-lo a ser uma pessoa melhor, né? Eu tenho que ser uma pessoa melhor, ensiná-lo a ser uma pessoa melhor para eu ter um mundo melhor. As famílias é laboratório vivo de experiências e aprendizado, né? Uma verdadeira escola de educação para os espíritos, né? É na família que se inicia a experiência da fraternidade universal, porque é ensaiando esses passos aí, né? O conviver, exercendo a tolerância, exercendo a paciência, que a gente vai construindo, né, essa sociedade mais equilibrada. E é onde também se desenvolve os sentimentos, né, a inteligência, o espírito ele vai despertando para as suas relações, né? O espírito, como eu já falei, né, de 1 a 7 anos, a gente vai despertando, a gente vai ajudando, a gente vai lapidando essa criança, e aí a gente vai ajudando os nossos filhos. Chega um momento que o espírito já está com a formação, né? Tem o caráter, tem a índole, tem com a carga que ele está trazendo, e aí tudo que a gente podia passar para os nossos filhos, né? Netos, né? Tem avós que também educam, enfim, tem tios, né? E a gente tem um momento que a gente não consegue mais, porque a fase do aprendizado, que até os 7 anos, né? Até os 12 dizem que a gente ainda consegue fazer, né? Ajudar, mas depois, né? Quando a gente vê esses jovens aí, esses adolescentes que ficam um pouco, estão perdidos, vamos dizer assim, sem essa base, né? E de família, é porque o que ele tinha de aprender, ele não conseguiu absorver. E aí acontece toda essa desestrutura aí na sociedade do que a gente está vendo, né? Do que a gente está vendo. O aprendizado começa na infância, de 1 a 7 anos. E chega um momento quando a gente não consegue mais alcançar, infelizmente vai aprender com a vida, né? Tem aquela questão, né? É pelo amor, pela dor, e infelizmente é a vida que vai ensinar para os nossos filhos. Se a gente não conseguir cumprir, e mesmo cumprindo o nosso papel, pode acontecer que o espírito, ele vá seguir, ele faça o exercício do livre-arbítrio, o livre-arbítrio dele, o leve para outros caminhos. Porque todos nós temos o nosso livre-arbítrio, né?
E mesmo com todo aprendizado, tudo que a gente puder fazer pelos nossos filhos, para que ele seja um espírito desenvolvido, aperfeiçoado, pode acontecer que ele faça escolhas diferentes do que a gente encaminhou, do que a gente mostrou. A família é o primeiro núcleo educador, né? Auxilia na construção do homem de bem, na sua evolução. Nós somos chamados, gente, nós homens e mulheres, à preservação do lar, apertando cada vez mais esse laço. É o papel do pai, é o papel da mãe educar o filho. A nossa missão é educar os nossos filhos. E cabe aos nossos filhos respeitar, né? Cabe ao filho respeitar a avó, respeitar o pai, respeitar todo o núcleo familiar. Mas a gente precisa respeitar também os nossos pais. Porque se eu não respeitar o pai e a mãe, porque também tem na Bíblia que Deus, né, honrar pai e mãe, a gente precisa ter esse respeito pelos nossos pais, porque só em dar a vida, né, permitir que o espírito venha, né, que venha, que nasça, já é uma grande conquista. A gente já tem que ser grato por isso, por nascer, pela oportunidade de vir, né, e de ter essa reconciliação com os nossos. Então, quando eu falo de desatar esses nós, de fortalecer os laços, é como se fosse um SOS família, um socorro para a família, para a gente alcançar as mentes e os corações dos nossos entes e do próximo também, e convidar a reflexão do dever e do bem, porque do que a gente precisa fazer para que a gente tenha uma sociedade estruturada. Então, a gente precisa de esforço, a gente precisa de ajuda mútua, nós precisamos, né, até a nossa troca de experiência também, de paz, a gente de encontros com a família, isso ajuda bastante. Exercer a paciência, o perdão, a tolerância, a boa vontade, né, a seriedade, a responsabilidade dentro do nosso lar, com os nossos filhos, tudo isso é um esforço que a gente faz. Se cada um, dentro do seu lar, praticar, tiver atitudes sérias de responsabilidade, tiver o esforço de educar o filho, mesmo que seja um neto, porque a obrigação é de pai e de mãe de educar, mas na falta deles tem um avô, tem uma tia, né, com as novas constituições de família que a gente já falou. E a gente precisa renunciar ao orgulho, a gente precisa renunciar à vaidade, ao ódio, aos ciúmes, ao adultério, às antipatias, sabendo que cada ser carrega em si tem a sua malinha de bagagem, né? Aí todos nós trazemos a nossa mala de bagagem, e a gente sempre lembrando, a gente tolerar, exercer a paciência, já é uma atitude que nos aproxima das leis divinas. A gente tolerar o outro, e também não adianta eu praticar a tolerância com o pessoal de fora, né? As pessoas de fora, e não praticar a tolerância dentro do nosso lar. Essa lição, para mim, foi um aprendizado, e tem sido um aprendizado, porque eu não posso estar falando com vocês aqui se eu não conseguir fazer isso, praticar isso dentro do meu lar. Se eu não tiver paciência com meu filho, se eu não exercer a tolerância, se eu não exercer a paciência, se eu não me esforçar. Não digo para vocês, porque às vezes a gente, né, eu falando por mim como mãe, tem horas que a gente precisa se vigiar, porque tem horas que a gente não consegue. Estou falando por mim, né? Então a gente precisa de esforço e sempre lembrar e estar sempre vigiando os nossos pensamentos, porque eu tenho que entender que meu filho é um espírito, e ele veio, né? A gente veio com essa missão de fazer algum resgate. Eu não sei o que foi que eu fiz em vidas passadas, não sei o que ele fez em vidas passadas, mas eu entendo que se a gente está aqui no núcleo familiar, é porque a gente tem algum resgate a fazer.
Então, eu tenho que tolerar, eu tenho que ter paciência, porque cada um na sua jornada evolutiva. Uns estão alguns passos mais além, outros é passo mais devagar. E a gente precisa sempre estar lembrando disso, para a gente exercer a paciência, a tolerância, o esforço mútuo, né? Renunciar, é renúncia, ser mãe é renúncia, ser pai é renúncia, né? E quando a gente fala de renúncia, a gente fala renunciar ao orgulho, renunciar ao egoísmo, não é renunciar a um bem material, vou deixar de comprar uma roupa, um sapato, porque vou fazer alguma coisa para beneficiar meu filho. Depende. Não estou dizendo que a gente não tem que dar o bem material, não, mas a gente precisa ter cuidado, né, com as facilidades que a gente está vendo tanto, né? Facilidade de filhos com iPhone, filhos com roupas de marca, porque a gente quer, às vezes, justificar uma ausência com um filho, e a gente faz de tudo porque quer compensar, fazer uma compensação da ausência. E às vezes meia hora de tempo de qualidade na vida do nosso filho vale mais do que um telefone, de um aparelho telefônico mesmo. Não estou dizendo que não é para andar, gente. É só assim a gente ter cuidado. Porque essas compensações, isso mais na frente vai impactar. Né? A gente dá porque eu estou ausente, e às vezes o pai e a mãe trabalham tanto, fica ausente de casa, e às vezes o que o filho quer é uma atenção, é um cuidado, né? É sentar à mesa, é conversar, saber como foi o dia. São atitudes pequenas que fazem muita diferença, né? Tanto na vida do filho quanto na nossa vida também. E aí o espiritismo, ele apresenta a família como um instituto abençoado, né? Um local abençoado que as criaturas humanas, elas se reencontram para um programa de amor, visando o futuro. Porque não é só essa vida que a gente está, em outras vidas também. Então a gente já é como se a gente tivesse, né? A gente está fazendo o nosso dever de casa. A gente está cumprindo o nosso dever de casa, futuramente a gente vai ter o nosso troféu, a nossa recompensa. Porque quando a gente fala de troféu, de recompensa, quem que não quer quando a gente fala assim, o nosso filho está bem, né, bem sucedido, é encaminhado, pronto, que é a palavra que a gente mais usa. A gente fica feliz quando vê um filho encaminhado. Então, isso é um troféu, porque a gente fica lá, dá aquela respirada e diz, ufa, é a certeza do dever cumprido. Mas não é questão de, porque meu filho formou em medicina, por isso, não estou falando disso, estou falando com formação de caráter, quando a gente vê um filho que respeita o idoso, que faz coisas voltadas para o bem, que é um homem ou uma mulher de bem, né, no caso, como diz o Evangelho, a gente fica feliz, porque toda a formação do caráter do nosso filho, a gente teve, né, a gente tem a certeza que se cumpriu. Não é questão de bem material, é importante, no caso, alcançar a faculdade, ter a formação, mas o caráter e a pessoa ser feliz, né? A gente sabe que as promessas de Deus de felicidade é no mundo espiritual, mas a gente pode construir a felicidade e começar a construir nessa vida aqui. E não adianta ter uma faculdade, ser um médico, um doutor e estar infeliz, né? Então tem que ter um equilíbrio. Às vezes a gente quer o filho com a nota do Enem, tem a nota, não é que não tenha que tirar nota, não, tem sim, porque é necessário. Mas a gente às vezes exige tanto do filho, a gente está vendo aí a sociedade com os filhos se mutilando, depressivos, né? Arranca a unha, arranca cabelo com várias, porque a pressão dos pais, porque às vezes a sociedade termina cobrando para a gente, que a gente, né, tem o filho de ter nota, só tirar nota 10, disso, daquilo, e às vezes não é o mais importante. Volto a dizer, é preciso, né, no caso, cada um, né, com suas escolhas, mas a gente precisa estar atento para o que é realmente importante, né? Porque às vezes o filho está com algum problema, a gente não tem um diálogo, não consegue chegar a ele, e aí isso impacta na sociedade, porque quando lá está desestruturado, a sociedade fica desestruturada também. E a família é um reduto, né? A fortaleza sagrado. E
que Deus, né, as leis de Deus convoca para, no caso, o reajuste de contas, para o nosso progresso também moral, né, e a oportunidade de corrigir os nossos desafetos. Aí a pergunta, afinal, quem são nossos filhos, né? O que eles representam em nossas vidas, o que representamos na vida deles, né? Nossos filhos, eles são espíritos. A criança, como eu já falei, é um espírito que nos foi confiado por algum tempo, né? Ele raramente é perfeito e acabado. Ele vem, né? Não são criados novinhos, não, sem passado, sem história. Eles já existiam antes, têm biografia própria, assim como nós, né? Eles não já viveram, reviveram. A gente está aqui nesse processo, né, de reencarnação. E cada ser é único na sua estrutura psicológica, nas suas preferências, suas atitudes, seus temperamentos. A gente só herda dos nossos pais, o filho só herda de mim a aparência física, corpo, cor dos olhos, cabelo, né? É só isso. Quando a gente fala de temperamento, é nervoso assim, puxou o pai, é calma assim, puxou a mãe. Não tem nada a ver, não tem. O espírito, ele é único, ele tem um resultado, só herda dos pais, o resultado genético. Mas a questão da moral, isso aí ele já traz né, a sua bagagem, né, ele já traz do passado, de vidas passadas, essa bagagem aí. Então, o filho, a gente tem que desmistificar isso, porque não é verdade. Só herda da gente mesmo a questão física, a questão, né, de psicológica e as questões morais aí, a gente já é da bagagem que ele traz. E os laços corporais e os laços espirituais. Jesus nos diz que a família ela é universal. Então, a família ela pode ser por laço corporal ou laço espiritual. Esses laços espirituais, eles são mais duráveis. E as famílias, pelos laços corporais, elas são frágeis como a matéria. Ela se extingue com o tempo, né? E muitas vezes se dissolvem moralmente, porque a gente vê relações, casamentos por questões financeiras, por interesses, por várias questões. Então, esses laços aí, eles são corporais. O laço que perdura, que são duráveis, são os laços espirituais, né? E aí tem uma questão 17 das leis do amor, do capítulo 2, que Emmanuel fala, que tem a pergunta, né? Todo laço de parentesco possui razão de ser? E aí ele responde, ninguém possui sem razão esse ou aquele laço de parentesco, de vez que o acaso não existe nas obras da criação. Então, não existe, se a gente está no lar que a gente está, não é acaso. Não acontece acaso. Mesmo as relações, quando a gente vê uma adoção, um processo de adoção, aquela criança foi parar naquele lar de adoção, porque tem razão de ser, não é por acaso. Deixou na porta da casa, não é acaso. Tinha que ir para aquele lar, tinha que conviver com aqueles pais, com aquela família. Não existe acaso. Né? E aí Chico Xavier fala também, né, André Luiz, né, Psicografia de Chico, que a família, os lares terrestres são cadinhos de purificação dos sentimentos ou templos de união sublime a caminho da solidariedade universal. Então, esses cadinhos aí são pequenos núcleos, né, pequenos locais que a gente vai se purificando. Com a família que a gente vai purificando, né, a gente vai se aperfeiçoando. E, portanto, nossos filhos e nós mesmos, né? Nós já vivemos antes, somos seres em evolução, com vínculos e compromissos que nos ligam por esta ou aquela razão.
a gente está ligado por alguma razão. Não existe acaso. Né? É importante lembrar disso. As escolas, como eu já, né, comentei, elas podem instruir, educar. A universidade ela pode até formar um cidadão, mas é no lar que o homem é edificado. Não é responsabilidade da escola. A escola vai educar, fazer a parte dela, contribuir para a parte intelectual. Mas é no lar que o espírito que a criança, que o ser é edificado. E o apóstolo Paulo, ele falava, né? Aprendam primeiro a exercer a piedade para com a sua própria família e a recompensar seus pais, porque isto é bom e agradável diante de Deus. Ele fala, 1 Timóteo 5,4. Então, a família, primeiro a gente precisa exercer na família, né? E respeitar, recompensar nossos pais é respeitar os nossos pais, cuidar dos nossos pais, amar nossos pais. E os pais educarem os seus filhos. E amar também, né? O lar estruturado no amor e no respeito ajuda no progresso geral e na felicidade de cada um, né? Quando a gente diz respeitar a tudo, respeitar as individualidades e entender que cada um está no seu processo. Cada um está na sua jornada. E a gente vai se fortalecendo, ajudando uns aos outros. Entendendo que eu tenho uma jornada, eu tenho um passo, né? Alguns têm o passo tá na jornada mais evolutiva, está mais avançado, e é papel de quem está mais avançado ajudar também quem está lá atrás. Um vai ajudando o outro. E na família a gente tem, quando a gente vê os exemplos, né? Às vezes, eu já falei isso, viu? Eu já falei isso para minha mãe uma vez, eu perguntei, porque eu tinha um irmão que tinha algumas questões que eu disse assim, tem certeza que é seu filho? Né? Tem certeza que não foi trocado na maternidade? E aí hoje eu entendo que é necessário, era necessário nascer no núcleo familiar que ele está, porque a jornada, não estou dizendo que eu sou melhor do que ele, mas assim, né? Os pais ajudam, os irmãos ajudam, e a gente vai se ajudando, a gente vai seguindo junto. Hoje a gente convive, apesar dos meus pais já terem desencarnado, eu e meus irmãos, cada um na sua jornada, mas a gente está junto. E um vai empurrando o outro, um vai ajudando o outro. E é assim que funciona, é assim que é. A pessoa, se todo mundo chegasse no lar, todo mundo evoluído, qual o aprendizado que a gente, né? E o que seria dos que estão num passo mais lento? Então, termina que vai misturando. Vai misturando um pouquinho aí, e a gente um vai ajudando o outro, e a gente vai seguindo. A minha sugestão para estreitar esses laços, a gente conseguir, para quem é mãe, para quem tem neto aí, a gente escolher fazer atividades juntos, escolher fazer as refeições, sentar à mesa sempre que possível, perguntar como foi o dia dos nossos filhos, dos nossos maridos, a gente ter um olhar atencioso, saber escutar, ter diálogo, não dormir. Santo Agostinho fala, né, que a gente nos aconselha para a gente não dormir sem a gente fazer as pazes e refletir o que foi que a gente fez no nosso dia. É importante isso. E a gente ter esse cuidado de refletir, pedir desculpa, se às vezes a gente falou alguma coisa que magoou, que machucou. Ter a humildade de pedir perdão, dizer, me desculpe, eu errei, seja com o nosso pai, seja com o nosso irmão, seja com o filho, seja com o esposo, a esposa, o que for. A gente ter essa humildade de reconhecer, lembrando sempre, não canso de falar, que cada um está na sua jornada. A gente tem que ter essa compreensão, essa paciência com o outro, né? Então, dar atenção, ter tempo de qualidade, demonstrar afeto, respeito, mostrar que se importa,
né? Respeitar se a pessoa não está bem, se a pessoa está triste, mesmo fazer uma oração, dizer, ó, se quiser falar, se quiser conversar, tudo, se não quiser, eu estou aqui, estamos junto, né? Antes a gente demonstrar amor, a gente demonstrar respeito, né? Não fazer comparação com os filhos. Tem um filho que, porque gosta de estudar, porque é inteligente, tem o outro que não é. Eu não posso estar comparando um do outro. A gente não pode fazer isso, né? Porque é isso, quando a gente exalta um e aí o outro vai se encolhendo, isso é muito ruim. Tem que ter a dosagem, né? Cada um na sua caminhada, mas a gente precisa encontrar o equilíbrio aí de colocar, mesmo esse que está aqui, a gente levantar e colocar os dois para cima. A gente tem que encontrar esse equilíbrio. Fazer o evangelho no lar é importante porque a prece auxilia nesse processo de construção do caráter dos nossos filhos, na edificação da família. Uma vez por semana, se possível, se for sem quem quiser, pode fazer todos os dias, mas sempre que possível, se os filhos puderem participar, ótimo. Se não puder, faz sozinho, né? A gente pode fazer, é possível a gente fazer o evangelho sozinho. A gente está edificando o nosso lar. Chico, né? André Luiz tem um relato de quando perguntava ali com aqueles pontinhos ali naqueles lares, o evangelho no lar que estava sendo praticado. E o alcance, a luz o alcance é imenso, muito grande, né? O campo de alcance é muito grande um evangelho que é feito no lar. Isso vai nos ajudar. A gente fica mais em conexão com a espiritualidade para nos ajudar a vivenciar. Porque não é fácil, gente. Mesmo eu estou falando aqui, mas não é fácil, a gente, né? Não é só por palavras, é por gestos, é por atitudes, o exemplo mesmo. Porque falar aqui é fácil, mas o difícil é a gente manter a constância, a gente ficar ali praticando. Tem dia que a gente está o dia todo no trabalho, tem um dia cansado, e quem é dona de casa, que tem que fazer as coisas, e tem que lavar, passar, cozinhar, e pega filho na escola, e isso, aquilo. Tem dia que a gente está exausto, eu falo porque eu sou mulher, né? Os homens, cada um tem a sua, né? Suas questões, mas eu estou falando como mulher. Tem dias que a gente não sabe? Mas a gente precisa respirar. Tem dia que a gente não. Até para levantar da cama dá trabalho. Se pudesse, eu queria ficar na cama até mais tarde. Até um dia de final de semana, mas a gente tem que lavar, passar, cozinhar, leva filho, corrige dever, tanta coisa que a gente tem que fazer. Mas aí a gente ora, a gente pede ao Senhor, né? Ajuda da espiritualidade amiga, a gente pede ajuda do nosso espírito guardião para nos ajudar a fortalecer, a gente permanecer firme, conexão com o nosso pensamento positivo, para ajudar a gente cumprir a nossa missão. Porque depois, mais na frente lá, a gente vai ter a nossa recompensa, porque a gente vai ver que a nossa missão foi cumprida, mesmo que o filho não siga o caminho, a gente tem a consciência que a gente deu o nosso melhor, que a gente conseguiu fazer o nosso melhor, né? E aí a gente, quando for prestar as contas, a gente vai estar com o coração aliviado de que a gente fez o nosso melhor. Eu vou ler rapidinho aqui um texto para vocês de Joana, que ela fala assim: abençoa desse modo, com a paciência e o perdão, o filho ingrato e calceta. Compreende com ternura o genitor atormentado que te não corresponde às aspirações. Desculpa o esposo irresponsável ou a companheira leviana, perseverando ao seu lado, mesmo que o ser a quem te vinculas queira ir-se adiante. Não retenhas com amarras de ódio ou de ressentimento. Irá além se, no entanto, prossegue tu, fiel, no posto e amando. Não te creias responsável direto na provação que te abate ante o filho limitado, física ou mentalmente. Tu e eles sois comprometidos perante os códigos divinos pelo pretérito, né? Pelo passado espiritual. O teu corpo lhe ofereceu os elementos com que se apresenta. Porém,
Foi ele, o ser espiritual, quem modelou a roupagem na qual comparecem para o compromisso libertador. Ante o filhinho deficiente, não te inculpes. Ama-o mais e completa-lhe as limitações com os teus recursos, preenchendo os vazios que ele experimenta. Tuas carências são abençoados mecanismos de crescimento eterno. Faze por ele hoje o que descuidaste antes. A vida em família é oportunidade sublime que não se deve ser descuidada ou malbaratada. E aí eu vou ler uma pequena fábula para vocês. Eu acredito que muitos conhecem. A fábula do porco-espinho. Durante a era glacial, muitos animais morriam por causa do frio. Os porcos-espinhos, percebendo a situação, resolveram se juntar em grupos. Assim se agasalhavam e se protegiam mutuamente, mas os espinhos de cada um feriam os companheiros mais próximos, justamente os que ofereciam mais calor. Por isso, decidiram se afastar uns dos outros e começaram de novo a morrer congelados. Então, precisaram fazer uma escolha. Ou desapareciam da terra, ou aceitavam os espinhos dos companheiros. Com sabedoria, decidiram voltar a ficar juntos. Aprenderam, assim, a conviver com as pequenas feridas que a relação com uma pessoa muito próxima podia causar, já que o mais importante era o calor do outro. E assim sobreviveram. E qual a moral da história? O melhor relacionamento não é aquele que une pessoas perfeitas, mas aquele onde cada um aprende a conviver com os defeitos do outro e admirar suas qualidades. E eu desejo que nós sejamos responsáveis, perseverantes, corajosos, pacientes, amorosos, cuidadosos, atenciosos, tolerantes com os nossos filhos, com os nossos parentes, com o próximo, para seguirmos em nossa jornada evolutiva, né? Que pratiquemos o Evangelho do Cristo em nosso lar, principalmente, né? Tem que ser dentro e fora do nosso lar. E se vocês tiverem dúvida, perguntem ao Cristo, o que eu posso fazer nessa situação? O que é que eu posso fazer para ser uma mãe melhor, um pai melhor, uma pessoa melhor, né? Um filho melhor, uma filha melhor. Né? Eu convido vocês a apertarem esses laços de família, pensar numa forma de ser, né, melhor para que a gente tenha uma sociedade melhor. Eu agradeço pela caridade e paciência em me ouvir. Espero que eu tenha conseguido contribuir e levar um pouco do Evangelho do Cristo, né, para que a gente possa praticar dentro e fora dos nossos lares. Né? Deus Jesus abençoe a todos. Muita paz e bem para todos. Gratidão. A família ela é organizada no plano espiritual, né? E a gente conta também com apoio, né? O espírito ele escolhe nascer na família, ou que brigou, que teve alguma desavença, né? E a gente conta a gente tem o auxílio dos amigos espirituais. Esses amigos podem ser algum ente, né? Algum parente espiritual, né? Como eu já falei do laço do laço espiritual, do laço corporal. Então, esses amigos, né, por laços espirituais, a gente conta com essa ajuda. Então, lá já tem um planejamento, a gente já vem mas com o dever de casa pronto, né? Com algumas coisas, não dos detalhezinhos, mas o principal a gente já vem com o dever de casa e com a possibilidade de aperfeiçoar, de melhorar. E a gente conta com a ajuda dos espíritos amigos, né? Então, mas a gente já vem já sabendo, a gente não é por acaso, não caiu aqui na família por acaso. Já vem com dever de casa para fazer, né? A gente precisa entender que cada um com seu dever de casa. Meu filho é um dever de casa. Eu sou um dever de casa. Cada um aqui é um dever de casa. E a gente vai fazendo a nossa lição, como se fosse no primário, no ginásio, a gente vai crescendo, a gente vai evoluindo.
Mas não está ninguém por acaso, não. E a gente já vem lá com planejamento, né? Já vem com planejamento. No caso, tem espíritos que não querem. Tem Segismundo, né? Eu já vi alguns comentários, no caso, quando ele para reencarnar foi muito difícil os pais aceitarem, ele aceitar porque ele não queria, porque se eu não me engano, o pai de Segismundo, ele tinha matado o Segismundo antes e tal. Mas foi feito todo um trabalho da espiritualidade e conseguiu que ele reencarnasse naquele núcleo familiar. E Deus, na sua misericórdia infinita, nos dá o benefício do esquecimento. Porque se eu reencarno sabendo, né? Eu convivo com meu filho, sabendo que ele me fez algum mal, ou que eu fiz algum mal a ele, como é que vai acontecer esse aperfeiçoamento, esse amor? Se eu soubesse, que ele me fez algum mal, que eu fiz algum mal, pode aflorar o ódio, o orgulho, né? Esses sentimentos, né? O rancor, o ódio, tantos sentimentos ruins. Então, Deus nos dá o benefício do esquecimento. Quando o espírito vai reencarnar, ele apaga, vamos dizer, né? Deixa ali, não vai deixar na bagagem ali e ele não vai lembrar. Porque se lembrasse, a gente não ia conseguir. Como é que eu vou conseguir? E a gente tem histórias, relatos aí de assassinato, tudo no núcleo familiar. Como é que eu vou conseguir tolerar, conviver com aquele espírito, se eu sei que em vida passada ele matou, né? Causou algum dano, né? Roubou e tirou, deixou a pessoa que tinha condição, tinha dinheiro e que depois escapou. Tem várias questões. Graças a Deus que a gente tem o benefício. Ainda tem gente que ainda quer lembrar e quer fazer regressão para lembrar o que foi. Eu mesmo não quero. Eu não quero, não. Porque fica muito mais complicado. Eu acho que é mais complicado. Para mim mesmo, eu não quero, não. Não quero lembrar, não. Às vezes a gente está num núcleo familiar que com espíritos simpáticos. Mas, como eu falei, também pode ter os antipáticos, né? Os não simpáticos, vamos dizer. Então, e tem questões mesmo que tem pais que, às vezes, porque escolhe, tem um amor por um filho, o outro trata diferente. Então, tem algumas antipatias que a gente não tem ideia, né? Não tem, porque o benefício do esquecimento nos ajuda nesse sentido. Eu posso ter um filho que eu tenho a simpatia e tenho uma antipatia que eu não entendo por que eu tenho aquela preferência, vamos dizer assim. Mas pela relação de proximidade de você traz do passado, de simpatia, né, do que foi, aí e o espírito já traz a bagagem, né? Cada um vem com sua malinha de viagem carregando. Então, eu já trago do passado já. E pode acontecer de ter espíritos antipáticos que a gente convive tudo nesse núcleo, né, familiar. E às vezes é completamente estranho. Você vê um filho, uma filha que não tem nada a ver com aquela família, né? Tem razão de ser. Mas é esse processo mesmo de simpatia e antipatia. E a gente conta com os nossos, né? Os nossos, vamos dizer, familiares, os nossos amigos espirituais, que nos ajudam, né, a vencer, a seguir nessa caminhada. Porque essa questão da antipatia, se a gente não conseguir exercer o amor, se a gente não conseguir exercer a tolerância, a paciência, a nossa missão a gente vai falhar. A gente falha nesse sentido. É porque nessa questão aí, porque como até os 7 anos, como ele tem ainda, né, influência, é que o papel dos pais de ir pelo exemplo e de, né, ajudando no aperfeiçoamento, porque se a gente percebe uma criança, porque tem criança que a gente diz, como uma criança, tem umas crianças que são danadinhas, né?
E aí, se a gente não trabalha ali naqueles até os 7 anos, vai ajudando, auxiliando, aí a carga que ela está trazendo lá, ela vai continuar e aí vai desenvolvendo. Então, a gente vai aperfeiçoando, vai ajudando, porque se o pai não tiver um olhar atento para essa criança, a carga que ele vai trazendo ali vai influenciar muito mais, né? E se eu tenho exemplos que eu vou ainda potencializar essa má influência, vamos dizer assim, essas questões aí do espírito, né? Que as coisas. Como é que eu. Não fugiu a palavra agora, mas se eu vou potencializar essas questões aí que o espírito está trazendo de vidas passadas, aí vai piorar a situação, né? Tem que ter um olhar atento para ajudar, né? Porque se não colocou freio até os 7 anos, depois dos 7 para frear, vai dar trabalho. Porque... Dá trabalho. Depois dos 12, a gente já está no prejuízo. Dizem que tá no prejuízo depois dos 12. É assim mesmo. Eu comecei a entender isso e a perceber, porque aí você pega a criança de até os 7 anos, você pega um celular, você entrega na mão de uma criança. Ah, porque é bonitinho, tá? Você está entregando a internet, essas crianças e tudo, você está ofertando um leque de possibilidades. Se você não coloca limite no seu filho, mais na frente vai ser complicado. Complica demais. O limite tem que ser essa fase. Ah, porque a criança é bonitinho. Criança que pega, bate em adulto, bate, belisca, morde, dá show em shopping, nisso, aquilo outro. Tem várias questões. Futuramente vai dar trabalho. E vai repercutir na sociedade que a gente vive. A gente, depois que eu comecei assim a ler sobre... E é muito verdade isso, gente. É muito verdade. Então, gente, mas hoje a gente tem que levar em conta que as crianças do ano 2000 são crianças diferentes. Eles hoje, eles não é igual assim meus filhos, né, que nasceram lá atrás. A gente tem que levar em conta que a educação hoje, realmente, eu não sei, eu acho que uns tapas na hora certa resolve. Mas eu acredito assim que a gente hoje tem que, sabe, assim, e nós que estudamos, né, nós temos que evitar a violência. É assim, eu tenho filhos, como tenho neto, tenho bisneto também, Bento. Bento já faz manha também, né? Aí outro dia ele joga brinquedo, sabe? Aí estava conversando com a minha neta, e como nós resolvemos, e não foi eu que resolvi, eu falei para minha neta, eu vi na Super Nani, gente. Quando ele precisar, coloca ele no banquinho do pensamento, ele vai sair. Quantas vezes ele sair, quantas vezes vai lá e coloca ele sem falar uma palavra. Quando ele se acalmar, que ele ficar, que ele vai chorar 20, meia hora, explica para ele o porquê que ele sentou no banquinho do pensamento, que ele não pode fazer aquilo, né? E aí é que ele pede desculpa por você não fazer mais e beija a mamãe. Você entendeu? Porque hoje as crianças são diferentes. Eu convivo com netos pequenos, tenho até bisneto, né? E, então eu vejo que não são igual foi que criei meus filhos, né? Assim, que ficaram de castigo, apanharam, viram a Havaiana bem cedo nas pernas, né? Hoje é diferente, porque é uns espíritos hoje. Eu vejo eles com evolução, gente, com muita evolução. Eu vi aquelas crianças no Luciano Huck domingo, eu falei, o que é aquilo? Sabe, quanto que é, não sei, vezes, mais, não sei quanto, não sei qual. A criança, nem com a calculadora eu faria aquilo, a criança pega e faz. A criança, quantos anos? Tem 9. Então, gente, são coisas, assim, difíceis. Eu acredito, assim, que os espíritos, a gente vem de família, né, traz a família é uma das... Eu, particularmente, sou muito família. Eu adoro ser família e ter família, né? Inclusive, a semana passada, uma colega minha, e ela é evangélica. O filhinho dela nasceu de 6 meses e desencarnou.
Aí ela falou, ela pediu, Deus pediu oração, a gente estava orando por ele. Mas aí, como é que eu ia chegar para ela e explicar o que eu aprendo? Que tem crianças que vêm com o tempo, né? E assim, às vezes é um débito que tem que passar os pais e a criança. Como é que eu vou explicar isso para uma pessoa evangélica? Aí eu falei para ela assim, é tudo no tempo de Deus. Deus dá a vida, Deus sabe a hora que tem que levar. Porque eu não poderia, ela não iria entender, ainda mais naquele momento de aflição dela, né? Então a gente tem que tomar cuidado quando a gente fala com os nossos filhos. Bom, meus filhos são todos adultos, né? Mas são os netos, né? Que a gente fala com os netos, a gente fala bisneto, né? Que tá começando agora. Até outro dia foi bem interessante, gente. Eu fiz aniversário, né? Aí a minha netinha de 3 anos, ela chegou para mim e falou assim, vovó, dá o primeiro pedaço de bolo para mim? Aí eu falei, claro, meu amor. Aí quando eu dei para ela, você vê os olhinhos dela de alegria. E se eu não tivesse dado, será que ela levaria aquilo para a vida inteira? Ou não? Isso eu não saberia. Mas, gente, é difícil, eu falo para vocês. Eu, particularmente, a gente tem que se reinventar hoje para falar com os netos, sabe? Eles têm muita informação que a gente não tem. Meu neto de 11 anos sabe fazer coisa no celular que eu nem imagino, e ele sabe. Né? Então, é uma coisa assim, gente, eu acredito assim, já nascer em família, eu acredito assim que não é fácil, porque é que nem vem os amigos e vem os simpáticos e os nãos, né? E depois é assim, sabe? Assim, a gente tem que, cada um, a gente lidar e dar o melhor da gente. E às vezes aquele melhor da gente, às vezes a gente não tem, mas a gente fala, não, eu preciso dar. É que nem quando a gente, aqui em São Paulo tem muito, gente. Quando você passa assim nas ruas, né? Ou praça, você vê aquela mulher com, sabe, 2, 3 filhos ali, sabe, pedindo esmola. Aí eu fico pensando, geralmente eu não dou, viu, gente, para falar a verdade. Aí você fica pensando, isso é as crianças no futuro? Porque eles estão aprendendo aquilo ali, né? Pedir, né? Não sei. Então é aí que, gente, é difícil, a gente tem que procurar, sempre que a gente puder ajudar, sim. Mas eu falo para você, ser mãe, ser avó, ser bisa não é fácil, porque principalmente quando o bisneto faz alguma coisa errada e você quer chamar atenção e você acha graça. Entendeu? Então não é fácil, não, gente. Eu falo para vocês porque eu estou vivendo essa vida e para mim, às vezes, Bento faz certas coisas que assim que eu não é certo, né? E eu às vezes sabe, eu falo, você vai ficar de castigo e eu às vezes eu dou risada. Aí que ele faz, ele dá risada também. Eu estou ensinando errado. Eu sei que estou ensinando errado. Entendeu? Então eu acho que isso não é fácil. E a gente peca, às vezes, pelo amor, né? A gente olha assim, a gente fala, coisa mais linda, né? E sei lá, gente. Então eu falar para você, eu acho que não é fácil realmente viver reencarnações. Eu acredito assim que não é fácil conviver com pessoas diferentes, não é fácil, mas temos que passar o nosso melhor para todos, né? Inclusive para o bisneto. E é isso. Disse, a gente tem que ter o cuidado de. Tem que ter, não. Só para lembrar que o progresso intelectual, a gente evoluiu, a gente está evoluindo na questão do progresso intelectual, mas moralmente, progresso moral, nós estamos falhando com os nossos filhos, com a sociedade. A gente, né? A ciência está desenvolvida, né? As questões morais, os valores, a gente está falhando nesse aspecto. Quando a gente tem, eu entendo que eu tenho uma irmã que é apaixonada pela neta, que faz, né? Mas mesmo assim, porque ele diz assim, porque a avó é para deseducar, e eu também falo assim, não, porque a gente vai viver o que não viveu com o filho, porque a responsabilidade de educar é dos pais. Mas é dosar também esse cuidado, porque agora tá bonitinho, né? Agora tá pequeno, tá tudo lindo, mas algumas atitudes, os exemplos que a gente está vendo agora, dá risada agora, mas na frente a gente pode chorar, né? Então, estar atento,
né? Essas crianças, elas estão vindo realmente, os meninos só falta já nascer, sair da barriga com o dedo no smartphone já teclando. Mas, imoralmente, e o caráter dos nossos filhos, né? O respeitar, o entender que não pode bater, não pode agredir, tem que respeitar o idoso, tem que respeitar o diferente, não pode fazer bullying. A gente, é nossa tarefa encaminhando nossos filhos nesse sentido, né? É só ficar atento. Não é fácil, não. Não é fácil. Eu não tenho neto ainda, não tenho neta, não vou lhe dizer, mas assim, a gente, pelo menos tem um esforço de tentar, né? Participar, né, nesse processo de educação e de aperfeiçoamento dos nossos filhos, dos netos, né, dos nossos parentes. Mas quando tiver neto, vai ver que é um pouco diferente dos filhos, viu? Eu Vou te sei, eu falar sei. isso. Eu falava, você é rígida do mesmo. Não. Ah, não, ele fez a mesma coisa. E bisneto ainda é pior. Eu Eu vou sei, eu falar para tenho irmã vocês. que tem uma Não neta é e que fácil. faz tudo. Eu sei como é. Eu mesmo também sou apaixonada pelas minhas sobrinhas netas. Eu sei como é. Eu compro doce, dou um monte de doce. Oi, Valentim. Considerando já o horário, eu vou me deter apenas ao agradecimento a Deus e à espiritualidade maior que, através da sua pessoa, trouxe para nós esta noite esse tema que é profundíssimo mesmo, mas que nos deixa numa condição muito feliz de fazermos as nossas reflexões individuais dentro de tudo que nos foi trazido deste conteúdo, né, do valor desse núcleo denominado família, os papéis de cada um de nós, os nossos deveres, os nossos direitos, e da forma como foi colocado, e muito bem, lembrando-nos da questão não só da família, do ponto de vista material, mas também espiritual, né? A família no sentido universal. E aqui fiz a seguinte observação, quando você bem colocou que não há acaso nas relações entre familiares, estamos ligados por uma causa. E se estamos ligados a uma causa, não temos o que questionar, porque esta causa, ela é justa, porque justa é a lei divina. Então, quando saímos do âmbito dos laços da família corporal, vamos estar vivenciando a amplitude desta família no universo infinito, né? Lá do outro lado do planeta, na outra ponta do planeta, existe um ser que, graças a Deus, é meu irmão. Quem sabe, se não já foi meu pai, ou mãe, não os mais próximos. Evidentemente, considerando assim a necessidade que temos de convivermos, nos relacionarmos na família material, porque é aí onde desenvolvemos, através dos processos das provas, das expiações, o nosso desenvolvimento moral e espiritual. O moral, como você acabou de trazer aí, enfatizando um pouco mais, como sendo a necessidade maior. Que o intelectual, até certo ponto, de fato, temos desenvolvido muito, mas estamos ainda devendo quanto ao moral, né? É aquela questão de que informações temos de mais, consciência temos de menos. E o que é que gera tudo isso? Uma série de fatores. Então, não vou me prolongar, simplesmente lhe parabenizar, minha amiga. Mais uma vez, não só eu,
sinto-me feliz pela oportunidade que Deus nos concede às noites de terça-feira, que sempre haverá um irmão de boa vontade, assim como você, para nos trazer um pouco mais do conhecimento sobre os ensinamentos do Cristo. Então, essa noite a gente vai estar, antes de dormir, ainda refletindo o nosso próprio papel, a nossa própria condição no âmbito familiar. Que Deus nos abençoe, luz para todos. Que assim seja. Os que se sentirem à vontade, fechem os olhos. Pensar em Jesus, pensar em Maria Santíssima, nossa mãe intercessora. Agradecer a espiritualidade, a nossos espíritos guardiões. Agradecer a oportunidade de aprendizado, Senhor. Esse tema é tão importante. A família é esse núcleo tão importante para o nosso desenvolvimento, para o nosso aperfeiçoamento, para exercitar o amor, a paciência, para exercitar a compaixão, o cuidado. E que o Senhor, pedimos nesse momento, Senhor, que Tu nos dê sabedoria, serenidade, entendimento, para sermos assertivos no exercício do nosso livre-arbítrio, sem deixar de amar, mas sabendo, Senhor, dar limite no que for necessário, que a gente possa conduzir os nossos filhos, nossos entes queridos, os nossos familiares, orientando, direcionando, conforme as tuas leis divinas. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o teu fruto, o vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja. O Senhor nos dá uma noite de sono tranquilo. Que possamos refletir, Senhor, sobre o aprendizado de hoje, pela inspiração, que tenhamos a inspiração, que possamos exercitar o teu evangelho de amor dentro e fora dos nossos lares. Dá-nos uma semana em paz, produtiva, para seja nos nossos lares, nos nossos trabalhos, e que possamos ser instrumentos do teu evangelho, da tua luz, na vida de cada um, de que conviva conosco e que possamos exercitar, principalmente dentro dos nossos lares. Que assim seja. Ser conosco hoje e sempre, nos abençoa, nos protege, nos guarda na tua infinita paz.